Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita na noite de ontem e publicado na manhã desta sexta-feira, 1º de agosto, em 210 emissoras. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia. O ex-presidente José Sarney, eu lembro quando ele jurou cumprir a Constituição com a mão em cima da Bíblia perante o Congresso Nacional, assumindo a presidência da República. Eu estou dizendo isso porque me dói ter que lembrar que ontem, no Tribunal de Justiça em São Luís, ele fez um discurso de solidariedade a Alexandre de Moraes, de apoio a Alexandre de Moraes, de condenação às sanções que ele recebeu, tendo jurado cumprir a Constituição e defender a Constituição. Eu nunca vi uma palavrinha da boca dele, e ele sabe ler, ele é da Academia Brasileira de Letras, leu a Constituição, acompanhou a feitura da Constituição, ele era presidente, e nunca defendeu a Constituição na medida em que eram descumpridas cláusulas fundamentais de direitos e garantias individuais, liberdade de expressão, vedação à censura, asilo inviolável, juiz natural, amplo direito de defesa, inviolabilidade de deputados e senadores por quaisquer palavras, nunca falou nada. Agora falou. É lamentável. Né? E aí? Eles estão conversando aí o que vão fazer. Ontem, ministros do Supremo, André Mendonça com certeza não estava lá, não sei se Nunes Marques estava ou Fux, foram jantar com Lula no Alvorada, convidados por Lula, que teriam conversado, né? Como é que vamos fazer? O Supremo diz que não recua em nada, que acha que está tudo certo e que vai julgar Bolsonaro em setembro. Não vai, já julgou, né? A gente sabe. Basta vocês recordarem o que ouviram de declarações de Flávio Dino, de Barroso, de Moraes, né? De Gilmar. Falaram isso claramente. Dando a entender que Bolsonaro é golpista e tal, vai ser condenado por isso. Já condenaram. Nenhum juiz de carreira faz isso. Assim como nenhum juiz mostraria o dedo para a torcida que o vaiava lá no estádio do Corinthians. Se fosse deputado ou senador, estaria na comissão de ética, por falta de decoro. Não. Mas já mostra que está abalado, embora tenha ido ao estádio para mostrar que não está nem aí em relação a Magnitsky, que não vai ficar só nele, né? A ver pelas declarações aí de secretário de Estado, secretário de Tesouro americanos. Mas eu queria falar de um assunto econômico, porque eu vi que a Lupo, meias, Lupo, cuecas, Lupo, eu sou comprador da Lupo, está abrindo fábrica no Paraguai, porque aqui no Brasil paga 43% de imposto, lá vai pagar 10%. E mais, se fizer um acordo lá com o governo paraguaio, que é para exportação para o Brasil, ou não sei para onde, vai pagar muito menos ainda de imposto. Estou dizendo isso movido pelo dia 31, que é dia de pagar imposto trimestral, né? Eu paguei 57 mil, né? Pois é, ajudando o governo a gastar, né? Dia 25 a gente paga também PIS, PASEP, dia 20 a gente paga ISS, E-Social, Fundo de Garantia, uma empresinha pequena. É difícil ser empresário no Brasil. Aí o pessoal vai para o Paraguai, que paga menos imposto. Será que o governo brasileiro, os legisladores brasileiros não se dão conta de que é muito mais inteligente pequeno imposto
E movimentação econômica muito maior vai acabar havendo mais arrecadação. O contrário é a curva de Laffer. Cobra tanto imposto que a pessoa vai embora para o Paraguai. Para de produzir no Brasil. Bom, falando ainda da tarifa, a China já está avisando, olha, não vamos substituir os Estados Unidos naquilo que for tarifado e não venderem mais para os Estados Unidos. A gente não tem mais nada a comprar do Brasil, a não ser o que a gente já está comprando. Compra minério, compram soja, né? Compram carne, mas não vão comprar mais carne. Inclusive os estoques lá parece que estão esgotados. Então, não sei como é que vão sair dessa. O presidente Lula provocou, né? Parece que eu imagino que parece que ele estava querendo ter uma desculpa para o fiasco da sua administração e a vontade político-ideológica de se jogar nos braços de China e Rússia, contrariando o mundo ocidental e os Estados Unidos. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgada na manhã deste último dia de julho, quinta-feira, por 210 emissoras. Insisto em que você se lembre de se inscrever e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Ontem foi como um rastilho de pólvora, né? Quando a notícia chegou, por volta do meio-dia, incrível como as pessoas estão ligadas graças ao celular. Foi assim, na hora que eu recebi, 5 minutos depois, todo mundo já sabia, né? A lei Magnitsky, que já foi, a pronúncia dela já está familiarizada por todo mundo, né? Vem se falando nisso há muito tempo. E eu acho que é só o começo, pelas informações, pelas declarações de ontem de 2 ministros do governo Trump, né? O secretário do Tesouro, que foi quem aplicou, e o secretário de Estado, que foi quem aplicou as sanções junto com o presidente Trump, né? O secretário do Tesouro disse que a ação de hoje segue a de suspensão de vistos pela cumplicidade nas ações de Moraes, né? Mas continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam o interesse dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. Aí, quem são aqueles? O secretário de Estado Marco Rubio declarou ao lado do presidente Trump: togas não podem proteger quem atropela direitos. Então, por cumplicidade, agora ficou claro que foram suspensos dia 18 os vistos, além de Moraes, do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, Dias Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E ainda faltam outros. O ministro Dino chegou a fazer ironia, né? Disse que não sei se o Mickey e o Pateta não vão sentir falta de mim. O que eu sei é o que eu pago o salário deles. Acho que ele quis dizer pago o salário deles se for a Disney, né? É preço pequeno perto da magnitude do que estamos tratando aqui. Ele quer dizer que está defendendo a democracia. Lá no Parlamento Europeu, estão pedindo sanções na Europa ao ministro Moraes, alegando que é o ministro que, a pretexto de defender a democracia, está destruindo a democracia no Brasil, né? Eu também acho que o presidente Lula, que fala em soberania, ele tem que defender soberania, em primeiro lugar, defender um juramento que ele fez. Ele jurou proteger a Constituição perante o Congresso Nacional. Eu não sei se foi sobre a Bíblia também, mas ele jurou no dia da posse. E até agora ele não defendeu, porque todo mundo está vendo, né?
cláusulas pétreas, fundamentais, de direitos fundamentais serem desrespeitados. Só que a mídia tradicional finge que não vê isso, a OAB finge que não vê, o presidente da República finge que não vê, o presidente do Senado finge que não vê, o presidente da Câmara idem. Não? Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho. A Carla Zambelli, ficou detida num presídio feminino em Roma e amanhã, sexta-feira, vai ter uma audiência de custódia. Aí a prisão pode ser relaxada, ela tendo o endereço certo e fica comprometida a responder. Mas vai ser avaliação nessa audiência de custódia. Ou vão abrir um processo de extradição, né? E aí ela ficaria detida para não sumir. Essa é a questão dela. Outra questão que eu queria falar é de economia. Pela primeira vez em 10 meses, a taxa do juro básico, o Copom, manteve em 15%. Já foi mais do que isso, foi 15,25% no primeiro governo Lula, em 2006, que a situação estava difícil também. Governo Lula gastador e acaba tendo juro alto para proteger a moeda, né? Essa é a obrigação do Banco Central. E uma outra curiosidade, né? As pessoas querem saber se vai haver bloqueio de visto de mais gente, né? Lei Magnitsky em mais gente, como eu mostrei, sim, né? Mas quem são? Né? Porque aí está faltando, estão fazendo suposições com nomes como o ex-presidente, o Pacheco, ex-presidente do Senado, o atual presidente Alcolumbre, presidente da Câmara, mas são especulações, né? Que são feitas, né? O pior é quando não é especulação, informam como se fosse, como a gente viu aquela história de Barroso e Moraes em Roma e os filhos não sei de quem no consulado de Nova York, aí é exagerado mesmo, aí não dá, né? Mas, enfim, vamos esperar, porque pela promessa dos americanos ainda virão mais sanções, e até a possibilidade de sanções na União Europeia. De Brasília, Alexandre Garcia.